Olá, graças. Bom dia a todos, os telespectadores e ouvintes da Palavra de Deus. Que Deus, nosso Pai, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, chegue até os seus lares nesta manhã de domingo, dia 15 de dezembro. Que Deus possa habitar em cada coração. Que Deus, pela sua infinita graça, leve até você a palavra no fundamento apostólico, a palavra no fundamento das Escrituras, a qual outrora o Senhor tem dito que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E também Ele tem dito que aonde estivesse o corpo, aí se ajuntariam também as águias. E sabemos que não está falando de abutre, estas coisas, mas ali está falando de águia, aonde estiver o corpo. Aí também, então, meu irmão, minha irmã, se ajuntarão as águias. Qual é este corpo? É a palavra de Jesus Cristo. Se pegarmos as Escrituras em 1 São João, capítulo 1 ali, podemos entender que o Senhor nos disse que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem que é o Verbo? Jesus, o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Então Jesus Cristo era Deus conosco, Deus na forma humana, Deus se ocultando em simplicidade. Glórias a Deus. Ali era Jesus Cristo. Ele sentiu dores, cansaço, sede, enfermidades, foi tentado, sentiu a dor da tentação bem de perto, foi perseguido, odiados por todos, como ele diz para nós também: odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Com muita tribulação nos importa entrar no reino dos céus. Então é para isso que estamos aqui, meu irmão, minha irmã, mais uma vez esta manhã, para fazer não a vontade do homem, não a minha vontade, mas o desejo ardente que Deus tem posto aqui em meu coração, de anunciar a palavra. Ele chega a dizer outrora: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Então nós estamos aqui para fazer não a vontade, o desejo do homem, mas a vontade de Deus. Nós sabemos que todo chamado, há um propósito em cada chamado. E Deus tem chamado cada homem, hoje, nessa última era. Apesar que são muitos chamados, mas poucos escolhidos, mas Ele tem levantado aquele remanescente que permanece com a palavra. Como diz o profeta: fique com a palavra. Estamos aqui porque nós ficamos com a palavra, a qual nós desejamos, meu irmão, minha irmã, neste momento, nesta manhã de domingo, levar até o seu coração as palavras de Deus, o fundamento apostólico, Cristo sendo manifesto mais uma vez. A palavra, primeiramente, quando abrimos a Escritura, ela vem ao pregador, e o pregador derrama sobre os corações dos ouvintes, e a palavra de Deus chega a dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós temos um testemunho de um homem uma vez, que ele estava ali quando ia para os cultos. Certa vez ele começou a tampar um dos seus ouvidos. Quando o pregador estava pregando, ele tampava um dos seus ouvidos com os seus dedos. Ele usava o seu dedo e tampava o seu ouvido. Aí aquele pregador não entendeu. Aí certo dia ele chegou nele e fez uma pergunta: irmão, o que acontece é que toda vez que estou pregando, o senhor enfia um de seus dedos em seus ouvidos e fica o culto inteiro, até o culto terminar com o dedo no ouvido, até o fim da pregação? Ele, sem entender, chegou ali, atônito, querendo entender aquilo. Então aquele irmão olhou para ele e falou: meu irmão, eu faço isso porque todas as vezes, há um tempos atrás, quando eu vinha para os cultos, quando a palavra de Deus estava sendo pregada, o que acontecia? Entrava nesse ouvido e saía neste, entrava por aqui e saía aqui. Então eu adotei este método, para que ao tampar um de meus ouvidos, a palavra possa entrar por este ouvido e descer para o meu coração. Então
nesta manhã, neste momento, meu irmão, minha irmã, que essas palavras, não do homem, mas de Deus, porque somos instrumentos da mão de Deus, que ela possa entrar em seus corações, possa entrar em seus ouvidos, melhor dizendo, e descer aos vossos corações. Porque é Deus falando, não é o homem. A gente estamos aqui apenas como holofotes, instrumento, como se fosse um microfone na mão de Deus. Como oramos sempre, Senhor Deus, tira o homem de cena, mas conduza esta pregação, conduza o homem, Pai, porque aqui o trabalho, a obra não é do homem, é de Deus. Quem tem que aparecer é o teu Espírito Santo, não é o homem. O homem tem que sair de cena, mas Deus é quem tem que entrar em cena e trabalhar na vida do pregador, na vida dos ouvintes. E é isso que é o desejo do mais profundo de nossos corações. Aonde queremos hoje, meu irmão, minha irmã, estar meditando nas Escrituras. Estaremos lendo no livro de Efésios, capítulo 6, onde a palavra de Deus diz a respeito de nós revestirmos das armaduras de Deus, que é a palavra, né? Queremos meditar também no livro de São Tiago, capítulo 4, versos 3, e também no livro de 1 Coríntios, né? Capítulo 15, onde iremos estar lendo também capítulo 15, no seu versículo 16 ao 17. E que Deus venha abençoar a sua palavra, que Deus venha acrescentar a sua palavra em cada coração nesta manhã, amém? Então vamos ler, meu irmão, minha irmã, no livro de Efésios, aonde o Senhor diz assim: a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, aleluia, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja aí, meu irmão. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo ficar firme, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Veja aí, meu irmão. Tomai também, guarde isso em seu coração, meu amado. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Glórias a Deus. Como é bom ouvir de Deus, né? Isto é maravilhoso. Isto são bênçãos, meu irmão. Bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Tomai sobretudo o capacete da justiça, que é a nossa fé, revestir de toda a armadura. Nós só podemos vencer Satanás com a palavra. Nós estamos, meu irmão, minha irmã, numa era que as armas do inferno estão todas, o arsenal do inferno estão todos apontados para os crentes desta era, para os cristãos da era. Satanás, ele está investindo com todas as suas forças, todas as suas artimanhas. Ele não está, meu irmão, minha irmã, preocupado com quem já está no mundo. Ele está preocupado com quem está servindo a Deus, com quem tem compromisso com Deus. Isto que é a preocupação de Satanás.
E é o que queremos nesta manhã meditar. Deus usa do que nós já temos dado para Ele. Sim, Deus usa do que nós já temos dado para Ele. E o que você tem dado para Deus neste momento? Do que você tem dado para Deus nesta manhã? Você já se perguntou? Deus usa do que nós temos dado a Ele. O que você tem dado a Ele, meu irmão, minha irmã? Quando um cristão ele tem que, como a palavra diz, render aos pés do Senhor, nós temos que se render. A palavra diz, adorar o Senhor de corpo e alma e espírito. É isso que Deus quer. A Ele, quando o diabo, meu irmão, quando o diabo quer derrubar alguém, nós vemos isso no nosso dia a dia. Quando o diabo quer derrubar alguém, ele coloca uma pessoa, aleluia, uma pessoa no teu caminho. Sempre foi assim. Quando o diabo quer derrubar, principalmente o cristão, ele coloca uma pessoa em seu caminho, da qual ele já encantou. Como Eva foi encantada pela serpente, fez com que Adão caísse. Então toda vez que Satanás quiser derrubar um cristão, ele vai usar uma pessoa a qual ele já encantou há muito tempo para colocar em seu caminho, porque ela está sob aquele efeito daquele encanto de Satanás. Então ele é uma ferramenta nas mãos dele para te derrubar. Sempre foi assim. Isso começou lá no Éden. Eva foi seduzida, se encantou, foi encantada pela serpente, foi encantada por Satanás e fez com que Adão caísse em trevas, caísse. Quando Deus perguntou para Adão: quem te mostrou que estava nu? A mulher que me deste companheira e eu comi. Aí foi um jogando a culpa para o outro e a mulher jogando para a serpente. Hoje é assim também. Aleluias. Então ele sempre vai usar uma pessoa para colocar no seu caminho, a qual ele já contaminou sua mente. E ele irá usar essas pessoas para querer te derrubar. Aleluias. E essas pessoas irão estar sob o efeito de Satanás. Mas nós sabemos, meu irmão, minha irmã, que Deus sempre irá levantar também uma pessoa em seu caminho que esteja sob a influência do Espírito Santo. Quando você é um eleito, uma eleita de Deus, Satanás vai usar todas as suas artimanhas, mas Deus sempre vai tratar com o seu povo. Ele vai levantar alguém que esteja ali sob a influência do Espírito Santo, para que possa te livrar do laço, das garras de Satanás. Alguém que está sob efeito do Espírito Santo. Hoje nós vemos quantos crentes não estão na igreja por medo de ir para o inferno, né? Estão ali na igreja, mas eles não se entregaram sua vida totalmente a Cristo. Eles não se renderam a Cristo, não entraram debaixo do sinal. Estão ali apenas por medo, né? Igual ouvimos esse dia na pregação. Aí então muitos acabam se desviando, né? Aquilo vai esfriando, sua fé vai esfriando, eles voltam para o mundo. Aí então usam isto, né? Estes argumentos para falar: quando eu seguia Deus, quando eu estava na igreja, quando eu seguia a palavra, eu era isso, aquilo, outro, eu tinha medo de ir para o inferno. Hoje eu estou aqui no mundo, eu faço o que eu quiser, né? Eu posso fumar, eu posso beber, eu posso se prostituir. Isto é o que o diabo tem feito. Veja, ele o pegou, ele te pegou nessa. A manipulação de Satanás. Ele entra, como a palavra de Deus diz, o profeta chega a dizer, essa batalha que começou lá no céu, ela caiu sobre a raça humana. O Satanás, ele tem ficado com a mente do homem, tem ficado com a mente humana, onde é a maior batalha jamais pelejada. Mas lembre-se disso, nós temos um profeta e ele tem dito que Deus tem ficado com a melhor parte do corpo do homem. Sabe qual é essa melhor parte, meu irmão, minha irmã? É o seu coração. Satanás pegou sua mente, ele trabalha nos arrazoamentos, né? Ele te lança, ele te oprime, ele te faz entrar em depressões. É aqui, tudo começa na sua mente. Mas quando você não aceita isso,
Quando você tem solicitude, que você passa por cima disso, você vence a solidão, você vence a depressão, você vence a perseguição, que é o amor. Quando temos o amor, temos Deus. Jesus Cristo, Ele foi odiado por todos. Ele disse: odiado por todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus Cristo, Deus sendo amor, Ele foi rejeitado, cuspido em sua face, foi crucificado. Um homem, quando ele veio na forma humana, estava ali o Salvador. Por que que o mundo não tem paz? Porque rejeitaram o príncipe da paz. Rejeitaram o seu príncipe da paz. Aí vive dessa guerra, hoje, as donas ervas, as ambulâncias, né? Para cima e para baixo, atrás de pessoas machucadas em acidentes, em mortes, esfaqueadas e coisas e tais. Isto é o cumprimento das Escrituras, que diz: no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Aí vem Satanás: certamente não morrerás. Satanás sempre está aí distorcendo as Escrituras, manipulando sua mente, meu irmão, minha irmã. É o que nós queremos trazer até você esta manhã, a palavra de Deus. Desperta, mocidade, desperta, jovem, desperta, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ainda há um caminho por vida por Deus. Nós cremos na voz do sétimo anjo. Nós cremos no profeta da era enviado, Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que vos envia o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos filhos aos pais, o coração dos pais aos seus filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Qual será esse grande e terrível dia do Senhor? Grande dia será para aqueles que aceitaram a mensagem da hora, para aqueles que estão debaixo do sinal. Mas terrível para aqueles que o rejeitaram a mensagem da hora, terrível para aqueles que rejeitaram a palavra de Deus no fundamento apostólico, no fundamento bíblico. Aleluias! Então este dia será grande para aqueles que o receberam, aplicaram o sinal sobre suas vidas, mas terrível para aqueles que o têm rejeitado, como foi nos dias de Noé. Foi 120 anos pregando: vai chover, Deus vai mandar chuva, dilúvio, vai matar todo mundo. O que eles diziam? Esse povo, esse velho está doido. Diz que o mundo vai acabar em chuva, e vai vir um dilúvio e coisas e tais. Aí uma geração ia, outra vinha, uma ia, outra vinha, outra ia, e assim por diante. Aí chegou aquele dia, quando eles deram por conta, já tinham cruzado a linha da misericórdia. Aí restou para aquele povo apenas o juízo. Assim é hoje também, meu irmão, minha irmã. Quando nós cruzamos a linha da misericórdia, já não resta mais nada para um homem e para uma mulher. A partir de nós, quando nós cruzamos esta linha da misericórdia, o salmista Davi chega a dizer: enquanto há fôlego de vida, a esperança ainda eca em seu coração, um fundo clama ao outro fundo. Se há um clamor, haverá uma resposta. Se a tua alma, o teu coração está sedento de Deus, esta é a hora, meu irmão, minha irmã. Desperta, jovem, desperta, mocidade, desperta, povo de Deus, e se entregue a Jesus Cristo. Arrependa dos seus pecados, dos seus maus caminhos. A palavra de Deus chega a dizer em Ezequiel que o Senhor Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta dos seus maus caminhos. Convertei-vos, por que razão morrereis? Por que razão você vai morrer, meu irmão, minha irmã? Muitos só lembram de Cristo na hora da dor, quando está partindo. Por isso que ele não terá ninguém por inocente. Você veja esses homens frios no mundo, faz cada barbaridade, homens psicopatas, eles ali não têm mais alma. Por isso que a Bíblia diz: tem nome que vive, mas está morto. Eles não têm mais alma. E a alma é onde que deve habitar o temor a Deus. Quando um homem sem alma, ele só faz o que não presta, ele mata, ele rouba, ele faz tudo o que você imaginar de errado, de terrível, ele faz. Mas o profeta de Deus chega a dizer: 5 minutos antes dele morrer, sua alma volta para o seu corpo, clamando por arrependimento. Todos são assim. Como o ladrão da cruz, ele teve 5 minutos para se arrepender. Ele se arrependeu.
Senhor, lembra-te de mim quando estiveres lá. Ele diz: certamente hoje estarás comigo no paraíso. Lembra-te de mim, Senhor, quando o Senhor estiver lá. Quando você faz este clamor, meu irmão, minha irmã, neste momento, fale com Deus, aplique o sinal sobre tua vida e diga para Deus: Senhor, lembra-te de mim, não esqueça de mim, ajude-me uma vez mais, dê-me a força uma vez mais. Você que está fraco, meu irmão, minha irmã, faça como Sansão fez, clamou: Senhor, lembra-te de mim uma vez mais, ajude-me uma vez mais, dê-me forças. Sabemos que é difícil para um homem ou mulher receber o Espírito Santo, e quando recebe, para o Espírito Santo sair é tão fácil. Quando o Espírito Santo ainda estava sobre Sansão, ele vencia com a queixada, ele matou 1000 com a queixada de jumento, ele venceu seus inimigos. Mas quando ele se entregou ao mundo, quando ele virou-se, deixou-se as coisas de Deus e voltou-se para o mundo, inclinou para as coisas do mundo, então Deus se retirou dele. O Espírito Santo é a pomba. O Espírito Santo de Deus não habita em 2 cordeiros, um dando cabeçada no outro. Ele se retira, porque ele é simples, humilde. Ele se retira, fica só naquela árvore, observando aqueles 2 cordeiros, carneiros, dando um cabeçada no outro. Enquanto você não volte à sua humildade, enquanto você não volta ao seu primeiro amor, ele não irá retornar para você. E isso é difícil, ele voltar quando ele sai. Mas então Sansão se arrependeu e clamou a Deus: Senhor, permita-me uma vez mais, dê-me a força para que morra eu com os filisteus. Quantos filisteus esta manhã não têm se levantado contra a sua vida para te derrubar? Mas diga como Sansão: permita-me, Senhor, uma vez mais, que morra eu com os filisteus, mas não retires de mim o teu Espírito. Me dê força, me dê graça. Deus ouviu o clamor de Sansão, Deus o perdoou. Por isso o salmista Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele errou inúmeras vezes, mas toda vez que ele errava, meu irmão, minha irmã, ele confessava os seus pecados. Fala: Senhor, contra ti pequei, perdoe-me uma vez mais. Nós sabemos que Deus, um salvo é um salvo. Deus não te salva hoje, meu irmão, minha irmã, para te perder amanhã. Deus não te salva hoje para te entregar para Satanás amanhã. Só que muitos rejeitam a graça. Muitos cruzam a linha da misericórdia. E Deus não pode fazer mais nada. Se você entrou no território do adversário, muitas vezes Deus, se você é uma alma eleita, Deus permite que você passe por isso. Mas Ele irá te salvar, mas você irá pagar o preço. Então clame esta manhã: Senhor, dê-me uma chance, dê-me força uma vez mais. Se está fraco, clama que Ele vai te responder. A palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados para não nos ouvir, nem a sua mão não está encolhida para não nos poder salvar. Onde nós queremos meditar também, meu irmão, minha irmã, que o apóstolo Paulo chega a dizer nas Escrituras, está aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 17 ao 18, onde diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé? E ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos? Ou seja, se Cristo não ressuscitou após a sua crucificação, então seria vã a nossa fé? O apóstolo Paulo chegou a fazer uma pergunta: seria vã a minha fé, a sua fé, meu irmão, minha irmã, se Cristo não ressuscitou? Mas nós cremos num Deus ressurreto, um Deus que ressuscitou dentre os mortos e está assentado em seu trono. O apóstolo Paulo chega a dizer também, meu irmão, preste bem atenção nessa palavra, 1 Coríntios capítulo 15, verso 18, que nós estávamos lendo, vamos dar início à escritura. O apóstolo Paulo chega a dizer também assim: e também os que dormiram em Cristo estão perdidos?
Aí logo no versículo 19 ele diz assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Veja aí, meu irmão, minha irmã, se eu ou você, se nós esperarmos por Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. De que adianta servir a Deus só nesta vida? Tem que ser algo além disto. Por isso que temos que se entregar de corpo e alma e espírito, mas o erro, a falha humana, muitas vezes nós ponemos Deus em segundo plano. Você deseja algo, você quer aquilo, seja lá o que for, de coisas terrenas, isso é muito bom. É bom ter essas bênçãos. Mas a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino dos céus. Então, quando nós buscamos primeiro o reino dos céus, as bênçãos de Deus, elas vêm por seguir. Isso acompanha, é um pacote. Você buscou primeiro o reino dos céus e Deus vai te honrar. Veja Salomão, para que algo melhor que isso, um testemunho, algo que ali Deus se agradou. O que ele pediu? Ele não pediu riqueza. Ele falou: Senhor, eu preciso de sabedoria. Ele foi levantado como rei de Israel. Ele não pediu riqueza, ele não pediu força, ele pediu a Deus sabedoria. É o que os cristãos da era devem fazer. O que eu estou neste momento fazendo em todas as minhas orações: Senhor, me dê sabedoria. E Deus se agrada disso. Deus se agradou da oração de Salomão. Falou: Salomão, porque não me pediste grandes coisas, mas sabedoria, eis que te darei sabedoria. Ele foi o homem mais sábio na face da terra. E também, acompanhado de tua sabedoria, te darei muitas riquezas. E foi um homem muito próspero, foi rico, abençoado, porque pediu sabedoria e Deus se agradou. Que possamos então, meu irmão, minha irmã, nesta manhã pedir sabedoria de Deus. Amém? Que possamos pedir sabedoria. Não esperarmos Cristo só nessa vida, quando você entende que a salvação de cristão está acima disso. Você não está desejando, seu coração não está preso nas coisas terrenas, mas o seu coração está desejoso das coisas de Deus. Então, quando você busca primeiro a palavra, o reino dos céus, a palavra de Deus diz: tudo que pedirdes em meu nome, crendo, eu farei. Mas ele também diz: se a minha palavra, veja aí, meu irmão, Jesus dizendo: se a minha palavra estiverdes em vós, e vocês estiverdes em minha palavra, tudo que vocês pedirdes crendo em meu nome, eu farei, e eu assim o farei. Tudo que nós pedir crendo, Deus fará, meu irmão. Aqui está a riqueza. A riqueza do cristão é a palavra, é o escudo da salvação. É isso aqui, é a graça, é Deus manifestado, o verbo se fazendo carne uma vez mais, entrando em seu coração. Quando você guarda a palavra de Deus, seu coração é Cristo em você. O verbo encarnado uma vez mais. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, São João 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando você tem a palavra na sua totalidade, quando você recebe isso em seu coração, você extrai a palavra de Deus para o seu coração, você está aplicando na sua vida o sinal. Então é Cristo manifesto em você. Você se torna um cristão imune, imunizado pela palavra, como foi Sadraque, como foi Mesaque, como foi Abednego. 3 homens ali que foram lançados na fornalha de fogo. O fogo não os queimou, suas vestes não queimou, porque eles estavam imunizados pela palavra. Quer estar imunizado pela palavra? Queres tu estar imunizado pela palavra? Creia no fundamento apostólico. Primeiramente, aceitando o fundamento apostólico, crendo no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, né? São Mateus fala: ordem de batizar no do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo, Cristo, ser ungido. E está ali também São Lucas capítulo 24, no seu versículo ali 45 diante. E assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. São Lucas capítulo 24, versículo 45 diante. Que assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Em seu nome, não é nos títulos. Pai é título, filho é título. Eu sou, vamos supor, eu sou pai, mas eu tenho nome. Eu sou filho, eu tenho nome. Meu nome é Adriano, meu pai é José. Então são títulos: Pai, Senhor, Filho Jesus, pelo Santo Cristo ser ungido.
E no dia de... O que acontece ali em São Lucas, capítulo 24, no versículo 25 em diante, onde diz, se não me foge na hora 47, e abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Então é necessário que Deus abra o meu entendimento, meu irmão, a sua entendimento, a chave, a revelação. Como ele diz a Pedro, tu não revelaste carne ou sangue, mas meu Pai que está no céu. Aleluias. Então ele abriu-lhes o entendimento para eles compreenderem as Escrituras, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. Destas coisas sois vós testemunhas. Ficardes, porém, veja aí, mas ficardes, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Eles se reuniram ali no cenáculo 120 e ficaram ali esperando até o dia de Pentecostes. Então veio a descida do Espírito Santo, a promessa de Deus que está no livro de São Joel, capítulo 2, verso 28, que nos últimos dias derramarei sobre vós do meu Espírito, vossos jovens sonharão, vossos velhos terão visões, e por aí diante. E ali Deus se cumprimenta em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 38, que disseram a Pedro: que faremos, vários irmãos? E arrependeu-lhes Pedro, meu irmão, minha irmã. Pedro, ele tem a receita para você esta manhã, você que não conhece o batismo do Senhor Jesus Cristo ainda. Arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Não. Arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não é dons não, que dons Deus dá até para os rebeldes. Dom de profecia, falar em língua, de visão. Estes são dons. Mas está falando ali do dom. Arrepender, cada um de vós será batizado no Senhor Jesus Cristo, e recebeis o dom da vida eterna, que é o Espírito Santo, que é o doador dos dons. Há muitas pessoas no mundo afora cheias de dons. Elas têm um dom, tem o dom de pregar, dom de profecia, dom de visão, dom de cura. Mas não tem o principal, que é o doador dos dons. Então há uma diferença entre você ter os dons, entre você ter o dom, e há uma diferença entre você ter, meu irmão, o doador do dom, que é Deus. Quando você tem os dons, mas não tem o doador do dom, que é Deus, que é o Espírito Santo, você é como metal que tine, só faz barulho. Por isso que está ali em São Mateus 7, onde diz: muitos chegarão naquele dia: Senhor, não fizemos nós milagres em teu nome, não curamos os enfermos, não profetizamos, não falamos em língua, não fizemos maravilhas e sinais. Que Jesus dirá? Que Jesus dirá, meu irmão: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Imagina, a pessoa chegar lá: eu ouvi isto, Senhor, em teu nome profetizei, falei em língua, curei e coisa e tal, e ele dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por que não conhece? Por que não praticar a verdade? Não aceitar a verdade, a mensagem da hora, a palavra, o fundamento apostólico, rejeitar o batismo do Senhor Jesus Cristo, mas aceitar o batismo pagão, rejeitar a Santa Ceia Bíblica, que é vinho tinto e pão asmo, vinho tinto puro, pão asmo sem fermento, aceitaram a ceia do sistema, rejeitar o lava-pés, que é o mandamento bíblico. Jesus diz ali em São João, pegue São João, meu irmão, livro do apóstolo São João, capítulo 13, ali você vai ver a Santa Ceia correta como deve ser, segundo as Escrituras, fundamento apostólico, vinho tinto, pão asmo, e após isso o lava-pés, e cingiu sua cintura com a toalha, e lavou os pés, e foi secando um por um, e diz Jesus para os seus discípulos: entendei o que vos tenho feito, vós me chamais Senhor e Mestre, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, veja aí, meu irmão, veja aí, minha irmã, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés a vós, vocês também deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Veja aí, como eu fiz, façais vós também. Porque não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se souberdes estas coisas, bem-aventurados sois vós se as fizerdes. Mas se não fizerdes, ele diz, não tem parte comigo. Agora, que parte você tem com o Senhor Jesus se você não pratica a Santa Ceia? O vinho tinto, o pão asmo, o lava-pés. Você rejeitou isso, meu irmão, minha irmã. Você rejeitou a palavra. Rejeitar a palavra é rejeitar Cristo, porque nós lemos agora há pouco. 3 são testificos do céu, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. E no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem que é o Verbo? É Jesus, é Deus, é a palavra que é Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Isaías 43, verso 10, está lá. Eis que Deus nenhum se formou depois de mim, na outra mirada. Ele diz ali, estava profetizando a sua vida, falando para os seus discípulos.
Vós sois a minha testemunha. Quem foi testemunha de Jesus? Os discípulos, os apóstolos. Vós sois a minha testemunha, o meu servo a quem escolhi. Quem foi o servo que ele escolheu? Jesus Cristo, quando veio na forma humana, o próprio Deus fez o servo. E o meu servo a quem escolhi. Para mim, para você entender, meu irmão. Fala aí, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, me creiais e entendais que eu sou mesmo, ou seja, o próprio Deus é o meu Jesus. Que eu sou mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou. E depois de mim nenhum outro haverá. Ou seja, Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco, Deus na forma humana, andando sobre duas pernas. O seu lado de fora ele era total 100% homem, o seu interior era 100% Deus. Por isso que ele clamou na cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Aí muitos pensavam que ele estava chamando Elias. Não, ele clamou aquilo por quê? Deus meu, por que desamparaste? Ele estava clamando o corpo, a carne, meu irmão, que sentia fome, como eu e você, cansaço, dores, foi rejeitado, humilhado por todos. Ali estava sendo torturado, não estava aguentando mais as dores, mas ele não podia morrer porque o Espírito de Deus ainda estava nele. Deus ninguém mata, Deus é Espírito, e por isso que fala, importa por isso que eu adoro em Espírito e em verdade. Então o Espírito de Deus dele tinha que sair. Aí quando ele sentiu que o Espírito de Deus que estava naquele corpo chamado Jesus estava saindo, Deus saindo da carne para voltar no terceiro dia para ressuscitar, quando estava saindo ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Espírito tinha que sair para o corpo morrer, para que voltasse ao terceiro dia e levantasse o corpo, como ele diz. Eis que derribarei esse templo, lembra quando ele diz ali para aquele povo, os fariseus? Eis que derrubarei este corpo e ao terceiro dia o levantarei. E eles pensaram que ele estava falando do templo, porque eles levaram 40 anos para construir. Aí zombaram, né? Como você fala assim uma barbaridade dessa? O templo levou 40 anos para ser construído. Aí tu vem e diz que vai derrubar ele e no terceiro dia vai construir. Ele está falando sobre o templo que é o seu corpo. Por isso que o corpo, meu corpo, nós somos o templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo? Amém? Então o Espírito de Deus saiu dele para que voltasse ao terceiro dia, ressuscitou e foi lá no inferno, pisou na cabeça da serpente, pegou a chave da morte, a qual pertence está nas mãos de Deus. Glórias a Deus por isto. É onde nós queremos meditar também no livro de Tiago, capítulo 4, verso 3, fala assim: pedi, mas pedi para o mal, não para o bem. Muitas vezes nós pedimos as coisas para Deus, mas nós pedimos para o mal, não para o nosso bem. Muitas vezes Deus não te dá uma bênção maior porque você irá deixar Deus de lado. Você irá se corromper. A maioria das pessoas são assim. Então Deus, conhecendo o seu coração, Deus conhecedor de todas as coisas, discernindo o nosso interior, Ele sabe. Deus não permite aquilo que vai te afundar, aquilo que vai te destruir. Mas o problema do ser humano é que ele corre atrás dessas coisas. Muitas vezes deixa Deus em segundo plano, não precisa disso tudo e tal. Aí então Deus permite. Como diz lá Absalão, se não foge a memória, né? Aquele profeta lá, ele teve ali o prêmio da justiça. Não é Absalão, mas não consigo me fugir da memória o nome dele. Mas ele amou o prêmio da justiça. E Deus não permitiu que ele fosse amaldiçoar o povo de Israel, só que ele temou estava ganhando dinheiro, estava sendo pago e se corrompeu. Aí então foi a vontade perfeita de Deus que ele não fizesse aquilo, mas ele foi pela vontade perfeita, não Deus permitiu. No caminho o anjo ia matar ele, desviou sua espada e matar ele até que ele espancou sua jumenta. Aí Deus abriu a boca da jumenta para o repreender. Por que me espancaste já 3 vezes? Sempre não fui eu fiel a ti? Sempre não fui honesta contigo? Aí lá, mas você não sei o que, e começou a reclamar dela, mas ela estava fugindo do anjo que estava com a espada desembanhada para não matar ele, estava livrando ele, né? Então, se ouvirdes hoje, meu irmão, quando estáis os vossos corações, desperta tu que dorme, diz a palavra de Deus, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ele jamais deixará alguém confuso, amém? Então muitas vezes nós pedimos as coisas, mas para o nosso próprio mal, como diz o apóstolo Paulo. Se nós esperarmos por Cristo só nesta vida carnal, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso que a nossa carne nunca se converte, irmão. A sua alma se converte a Deus, mas a sua carne não. Jesus chega a dizer, a carne
O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne para nada se aproveita, porque na carne não habita bem algum. Você pode ser um cristão, mas nós erramos, nós somos cheios de falhas, inquietações, como diz o apóstolo Paulo, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço, não eu, mas o pecado que habita em mim. Porque quando eu quero fazer o bem, consisto que na minha natureza há algo errado. Então entendo que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas não eu não quero fazer isso, mas o pecado que habita nessa carne, o desejo carnal, porque essa carne, Deus diz que a carne não herdará o reino dos céus. Que a carne não habita bem algum, e a carne não herdará o reino dos céus. A não ser aqueles corpos que o Senhor Jesus transformar. Muitos serão transformados, é outra coisa. Transformado para um corpo celestial, um corpo teofânico. Igual nós sabemos que cada cristão nós temos, meu irmão, um corpo teofânico no céu, aguardando por nós. Agora vamos supor aquele corpo ter 90%. Você com esses 10% deste corpo mortal, você já consegue servir a Deus, fazer maravilhas, né? Servir a Deus na sua forma de amar o Senhor. Com esses 10%, estes 10 juntando com aquele 90% do corpo teofânico, meu irmão. Por isso o apóstolo Paulo chega a dizer outrora também: amados irmãos, sabeis vós que quando este tabernáculo de carne se desfizer, quando este corpo mortal tombar para a terra, apodrecer, a terra comer essa carne mortal, meu irmão, quando este tabernáculo de carne, quando essa morada do teu espírito, da tua alma se desfizer, cair na terra, ser comida pelos bichos, apodrecer, sabemos que quando esta carne perecer, temos um corpo novinho, esperando por nós no céu, não feito por mãos humanas, mas por Deus, é o teu corpo teofânico. O corpo em si, este corpo, ele fica sem a vida, mas a vida que habita neste corpo, que é a sua alma, não fica sem o corpo. Ela sai deste corpo mortal, que tomba e entra naquele corpo celestial, teofânico, preparado por Deus, amém? Então que Deus te abençoe, irmão. Nós queremos refletir também, trazer aqui a meditação, a mensagem da hora. O grande Deus, melhor dizendo, o grande e poderoso conquistador. Esta mensagem, olha que bênção de Deus. Oh Deus poderoso, nós cremos no profeta, irmão. O profeta, ele veio para todos, ele veio para o batista, para o metodista, para o assembleiano, para todos. Só que há quem irá aceitar e há quem irá rejeitar. Nós, graças a Deus, temos aceitado o nosso profeta da era, mas muitos têm rejeitado. Mas ele veio para todos, querendo ou não. Aquele que recebe o profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta, e aquele que rejeita, só Deus na causa, né? Que Deus tem misericórdia. Então, graças a Deus temos o profeta, como Deus tem dito em Amós, no livro de Amós, capítulo 3, verso 7, que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ser revelado o seu segredo aos seus servos, aos profetas. Aí você pega ali o livro de Malaquias, capítulo 4, verso 5 e 6. Eis que vos enviou o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha filho da terra com maldição. Grande dia para aqueles que o aceitaram e terrível para aqueles que o rejeitaram. Então por isso que devemos aplicar o sinal, está debaixo do sinal, que é a mensagem da hora, que nos traz para dentro da Escritura. O mensageiro vem nos trazer, meu irmão, minha irmã, a luz da palavra. Ele vem nos trazer a revelação. O Espírito Santo de Deus derramado no profeta, e o profeta derramando esta luz, esta revelação sobre a igreja de Cristo. Amém? Nós sabemos que todas as igrejas na face da terra têm os eleitos de Deus lá dentro, e Deus está tratando com o seu povo. Que essa mensagem possa alcançar até o último eleito. Amém? Então aqui na mensagem, o grande e poderoso conquistador, está escrito assim na página 18, parágrafo 79. Ele rasgou o véu, diz o mensageiro sobre o poeta. Ei-lo, contemplai o poderoso conquistador, diz o poeta. Ei-lo, contemplai-o em plena vista, pois ele é o poderoso conquistador. Aleluia. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele é o poderoso conquistador. Desde que rasgou o véu
em dois. Aleluia. Ele rasgou o véu em dois. Ele rasgou o véu que escondia o homem de Deus. Veja aí, meu irmão. Ele, o poderoso Jesus Cristo, conquistador, rasgou o véu que escondia quem? Que escondia o homem de Deus, que escondia eu, que escondia você. Ele rasgou o véu em dois. Aleluias. E agora Deus habita entre os homens. Glória a Deus. Ele rasgou o véu em dois e agora ele habita entre os homens. Ele rasgou o véu que barrava a cura de Deus. Veja aí, irmão, você precisa de uma cura, precisa de uma libertação? Ponha isso em seu coração. Ele rasgou o véu que impedia eu e você de chegarmos a Ele. Ele tem rasgado este véu para chegar até você. E agora Ele habita entre os homens. Ele rasgou o véu que barrava a cura de Deus. Ele rasgou o véu que barrava as bênçãos de Deus. Aleluias. Ele rasgou o véu que barrava a alegria de Deus. Ele rasgou o véu que barrava a paz de Deus. Agora o véu está rasgado em dois com o seu próprio sangue. Ele caminhou como conquistador. A batalha acabou. Ele provou isto para nós em sua ressurreição, e agora o Espírito Santo é uma testemunha enviada para nos guiar. Glórias a Deus. Veja aqui, irmão, que doçura é a palavra de Deus. Olha aí. Ele rasgou o véu que barrava a paz de Deus. Agora o véu está rasgado em dois com o seu próprio sangue. Ele caminhou como conquistador. Aleluias. A batalha acabou e ele provou isto para nós em sua ressurreição. E agora o Espírito Santo é uma testemunha enviada para nos guiar. O Espírito Santo é uma testemunha enviada para nos guiar. Por isso que diz: eis que vos enviarei o Espírito Santo nos últimos dias, e ele vos guiará em toda a verdade. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus estava no profeta, o mensageiro da era, que veio nos trazer a luz da palavra, porque ele foi guiado em toda a verdade. E nós estamos aqui também dia após dia lutando para ser guiado em toda a verdade, porque isto é o Espírito Santo de Deus. E lembra, quando você traz para os seus corações, é Cristo no homem, é Cristo no irmão, é Cristo na irmã, é o Verbo encarnado uma vez mais, porque você tem a palavra. E quem tem a palavra tem Deus, que é o Espírito Santo. Amém? E agora o Espírito Santo é uma testemunha enviada para nos guiar. O Espírito Santo é a testemunha enviada para nos guiar. Graças a Deus. Aleluia por isso. Né? Que maravilha. E nós sabemos muitas vezes, o que vem de Deus não tem confusão. Às vezes você está em alguma situação da sua vida, está tendo muitas guerras, confusões, coisas, etc. Mas saiba você, meu irmão, o que vem de Deus não tem confusão. Aleluia. O que vem de Deus não tem confusão. Aleluia. Porque ele flui as coisas de Deus, traz paz. Mas o que vem de Satanás, ele traz confusão, traz guerras. Então, se você está passando por essa situação, que está havendo discórdias, intrigas, coisas e tais, peça misericórdia a Deus. O que vem de Deus não tem confusão, mas flui, como diz a palavra, na justiça, na plenitude da paz. A Bíblia chega a diz que a paz é o juiz da decisão. A paz é o juiz da decisão. Então, que possamos entender estas coisas. O mensageiro da era chega a dizer que também na mensagem, a palavra falada, é onde iremos meditar aqui também, meu irmão, minha irmã. Qualquer que conhece algo da Bíblia sabe que aquela prostituta foi predestinada. Ela certamente foi ela. Não, a Bíblia diz, ela não pereceu com aqueles que não creram. Isso mesmo, porém ela creu na mensagem da hora. Qual prostituta? Rabé.
Ela creu na mensagem da hora. Ela creu no seu mensageiro. E hoje é o que nós devemos fazer também, é crer no nosso mensageiro da era, que foi enviado por Deus. Quantos nos estão rejeitando o profeta, aí desviam, vai para o mundo, aí você chega ali, meu irmão, Satanás transfigura sua mente. Ali o seu mental vai embora, o seu estado mental vai embora, o diabo o desconfigurou. O diabo, Satanás, tem desconfigurado quantas mentes cristãs nesta era, quantos irmãos e irmãs que estão perecendo no mundo, sofrendo, porque deixaram de ouvir a palavra, saíram debaixo do sinal, estão lá e Satanás está fazendo o que quer com eles, porque a partir que você pisou no território do adversário, você está sob o domínio dele, meu irmão. Ali você se desconfigurou. Satanás o pegou, Satanás o agarrou. E ali ele vai fazer o que quiser com a tua vida, vai destruir teu estado mental, vai te desconfigurar todinho, vai destruir teu lar, tua família, né? Mas quando o lar é estruturado por Deus, aquilo permanece. Satanás não vence. Satanás, ele vence o lugar onde a palavra de Deus não está completa. Satanás vence aonde a pessoa dá brecha. Mas quando você tem a palavra de Deus, você passa por onde for. E se você é o escolhido, Deus te quer separar para algo, para Deus, Ele te tira de onde você estiver. Porque aonde há a obra de Deus, ali há paz, há alegria, não há confusão, não há contenda. Mas há temor, há perseverança, há coisas boas, há obras de Deus. Porque Deus não é um Deus de confusão, mas é um Deus de paz. Então se está tendo algo contendo essas coisas, está faltando Deus. Está faltando arrependimento. Lembra-te do primeiro amor. Satanás está desconfigurando tantas pessoas nesta era, meu irmão. E aqui nós vamos dar início à escritura aqui, a mensagem da hora, a palavra falada, parágrafo 40, onde o profeta diz sobre a meretriz, a prostituta Rabé. E Deus lhe deu um sinal por meio de seus mensageiros. Disseram: toma um cordão vermelho de escarlate e amarra. Veja aí, porque ela escondeu os espias, Josué e Caleb, né? Então eles fizeram um acordo, um pacto. Pega o cordão escarlate e amarra-o em tua janela. E disseram: recorde-se, tu não amarrares, recorde-se, tu não amarrares. Ou seja, se ela não amarrasse o cordão naquela janela, como foi dito ali, ou seja, aquele cordão está simbolizando o sinal, como foi no Egito, como o povo, Deus diz lá: marcai a marca de sangue em vossos umbrais das portas. Glória a Deus. Que Deus abençoe, irmão Jacir. Um abraço, meu precioso, que está nos acompanhando na live, amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos também, em nome de Jesus Cristo. E escarlate amarra em tua janela, disseram: recorde-se, tu não amarrares o cordão ali, ou deixares ali, pelo qual temos escapado, não seremos responsáveis, viu? Por isso que o profeta diz: Deus não é responsável pelo homem ou pela mulher que não está debaixo do sinal. Se você não aplicou o sinal sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, se você não está debaixo do sinal, Deus não... Deus, aqui nem diz ali, ó. Disseram: recorde-se, tu não amarrares o cordão ali, ou deixares ali, pelo qual temos escapado, não seremos responsáveis. E Deus não é responsável pelo homem, pela mulher que está fora do sinal, que não está embaixo do sinal. Então que podemos, meu irmão, minha irmã, esta manhã aplicar sobre a nossa vida o sinal. Creia na mensagem da hora, creia no mensageiro da era, chamado William Arobrana, nós cremos nele. Creia na palavra de Deus. O sistema não vai te salvar. O sistema não é de Deus, o sistema é diabólico. Teologia, essas coisas, todos esses estudos humanos aí, os próprios teólogos crucificaram o nosso Senhor. Isso não vai salvar o homem. O que salva o homem é a revelação. Jesus diz para Pedro: também te digo, Pedro, que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? Sobre esta revelação eu edificarei a minha igreja. Foi a igreja primitiva apostólica. E essa igreja primitiva apostólica, nós representamos a igreja de Éfeso, né? Como foi dito em outra pregação aí, porque lá tinha o batismo do Senhor Jesus Cristo, Santa Ceia, pão sem fermento e o Tito, né? Ali o apóstolo Paulo pôs aquela igreja em ordem, porque estava uma desordenança, estava toda fora de ordem. Santa Ceia era toda bagunçada, as pessoas estavam se embriagando, dando ceia de qualquer forma, não estava correto. Então o apóstolo Paulo chegou lá botando ordem na igreja, né?
Então isso deu-se início no mensageiro da era, vem trazer a igreja em ordem da igreja, a mensagem ordem da igreja. Qual que é a ordem hoje? É o fundamento apostólico, o fundamento bíblico. Não tem outro fora deste. E Deus não é responsável por você, meu irmão, minha irmã, se nós não tivermos o sinal. Como não foi com aqueles que não estiveram debaixo do sinal. Rabé escapou, ela estava debaixo do sinal, ela creu na mensagem, ela creu nos mensageiros de Deus. Você creu no mensageiro de Deus, meu irmão? Você creu, minha irmã? Ainda há tempo. Davi chega a dizer, enquanto há fôlego de vida, há esperança. A fé vem pelo ouvir as palavras que saem da boca de Deus. O Senhor também diz no livro de Isaías 55, versos 11, se não me foge a memória, que toda palavra que sai da boca de Deus, ela não voltará vazia. Assim será toda palavra que sai da minha boca, ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Se Deus está enviando a palavra dele a você, meu irmão, ela jamais voltará vazia. Há dois destinos a palavra de Deus. Ou ela vem para bem ou para mal, ou ela vem para te salvar, ou ela vem para te condenar. Então, que possamos aceitar para a salvação, né? Que possamos pedir não a justiça de Deus, mas a misericórdia, porque a justiça de Deus não Deus suporta. Não há um ser humano que irá suportar a justiça de Deus, mas nós temos que clamar pela misericórdia de Deus. Amém, meu irmão? Por nosso juramento, e disseram, se tu estiveres fora dele, nós não somos responsáveis. Veja aí, ó que coisa. Ormombrana bate palmas 3 vezes. Rabé, cada semente predestinada aqui, saia lá e vá procurá-las. Tome seu pai, sua mãe, pois não faz muito que nós saímos debaixo daquele pacto lá no Egito. E tudo que não estava sobre aquele sinal pereceu. Todos que não estavam debaixo do sinal, tudo que não estava sobre aquele sinal, meu irmão, pereceu. A cidade toda pereceu. Imagina hoje quem não estiver embaixo do sinal. Pois não faz muito que nós saímos debaixo do sinal. Pereceu Rabé, todos que estavam debaixo do sinal pereceu. Rabé, estou lhes dando um sinal. Ele é um sinal. E eu digo, no nome do Senhor, por assim dizer, se você colocar isso, eu estou familiarizado com isso, com o mensageiro. Eu estou familiarizado com o anjo da ira. Josué, ele é o mensageiro destruidor. Foi o que ele foi, o mensageiro destruidor. Da parte de Deus, eu estou familiarizado com ele. E ele sabe que tem de haver um indicativo do sinal. E pendurarás isso ali. E eu te asseguro, eu juro, Deus também jurou que o que estivesse fora dele pereceria. Veja aí, meu irmão. Deus também jurou que o que estivesse fora dele pereceria. E tudo que estivesse sobre ele viveria. Glória a Deus. Por isso que nós temos que aplicar o sinal. Como é bom ter um profeta, né? Todos que estão debaixo do sinal viverão. Todos que não aplicaram o sinal, diz ali, morreria. Mas todos que aplicassem o sinal, viveria. Aleluia. E agora é o mesmo juramento hoje. Veja aí, meu irmão. E agora é o mesmo juramento hoje. A mesma coisa, vejam. Não te deixarei perecer com aqueles que não creram na mensagem. Veja aí. Quando o sangue vos será por sinal, o Espírito Santo agora é o sinal. O Espírito Santo é o sinal. Quem que é o Espírito Santo? Aquele que nos guiaria em toda a verdade. O Espírito Santo é o sinal. Para vocês, a vida que estava no sangue, mesmo, vamos pensar nisso. O mesmo sinal que utilizaram no Egito, o mesmo sinal da vida que estava no Egito. Veja aí, meu irmão. O mesmo sinal que utilizaram no Egito, o mesmo sinal da vida que estava no Egito, foi ensinado ali. O Egito estava no Egito. Deus usou o mesmo símbolo lá em Josué, um tipo perfeito de Jesus Cristo. Foi fiel ao indicativo do sinal que seus mensageiros haviam pregado. Josué, quando ele disse isso, ele disse: não toques naquela casa. Não toques naquela casa. Ou em
ou em nada dentro dela. Ela é reservada para o Senhor. Amém, aleluia. Que o seu lar, meu irmão, minha irmã, possa ser reservado para o Senhor. E Deus diz isto para Satanás, para seu inimigo, esta tarde, esta manhã. Não toque naquela casa. Não toque naquela casa. Porque aquela casa é reservada para o Senhor. Você é um templo do Espírito Santo. Você é casa morada do Altíssimo, meu irmão. Amém? Uma gentia, uma prostituta, mulher de rua, mas ela ouviu e creu. E ela aplicou o sinal. Aplica o sinal sobre tua vida também, meu irmão, minha irmã, esta manhã. Que nós estamos vivendo tempos difíceis. A palavra de Deus chega a dizer que muitos não sofrerão a sã doutrina. Está ali em Timóteo, se não for de memória, capítulo 2 ou 4. Chegará dias que muitos não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão em seus ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, né? Então, mas que Deus tenha misericórdia, que Deus possa entrar em seu lar, te abençoar neste momento. É o desejo mais profundo do nosso coração, que esta mensagem possa penetrar no mais profundo de sua alma, te despertar. Desperta, jovem, desperta, mocidade, desperta, tu que dormes. Deus não deixará ninguém confundido. É a mensagem que os ouvintes acabam de receber, que foi anunciada aqui, a mensagem do anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, onde está ali: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, o qual tens anunciado a seus servos, os profetas. Aí você pega em Amós 3, verso 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ser revelado o seu segredo a quem? A seus servos, os profetas. Então são segredos de Deus, a mensagem da hora, meu irmão. E são segredos de Deus que foi revelado para o povo de Deus nessa última era, luz do entardecer. Amém? Então que Deus te abençoe no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com fé no Filho de Deus, é a fé que vence o mundo. E graças a Deus, e queremos encerrar com a oração. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, Senhor Deus. Eu oro, Pai, eu apresento em tuas mãos a vida de cada irmão, cada irmã que estão ouvindo esta live, aonde ela irá chegar ainda. Que o Senhor abençoe, que o Senhor entre nos corações, que o Senhor faça sua obra. Guarde a tua casa, Pai, guarde aquele templo. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, é o que te pedimos, Senhor. Entre em cena em cada coração, visite os lares, visite as vidas, Pai. Visite aqueles que estão fracos na fé, que estão parados, que a sua palavra possa ir de encontro com eles neste momento. Que o Senhor possa fortificar na tua palavra, Pai, que a fé venha florir em seus corações. Devolva a cada um que estão desanimados a alegria da salvação. Ó Deus, devolva a alegria da salvação para os teus filhos, Senhor. É o que nós te apresentamos, ó Pai. Como o Senhor tem nos ensinado, se a ferida dos nossos irmãos não nos toca, então a nossa ferida, a nossa situação é pior do que a dos nossos irmãos. Então nós somos tocados pela ferida dos nossos irmãos, sim, Pai. Se está caído, nós oramos que o Senhor levante, que o Senhor abençoe, que o Senhor perdoe, que o Senhor livre e guarde de todo mal. No nome do Senhor Jesus Cristo. É o que te pedimos, Pai. E graças a Deus. Que Deus abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. No nome de Jesus Cristo. Amém? Com fé no Filho de Deus, é a fé que vence o mundo, sem a qual jamais ninguém verá Deus. Que Deus te abençoe. Um abraço e até a próxima gravação, se o Senhor nos permitir.